Olá, meus amigos! O que você escolhe ser? Um peixão no pocinho ou um peixinho no poção? Eu sou Lalita, estou aqui para levar até você uma pequena parte, uma essência do conhecimento milenar do yoga. E meu profundo desejo é que este conhecimento promova uma expansão na sua consciência, de modo a incentivá-lo a buscar por uma vida muito melhor, assim como eu o fiz e milhões de pessoas o fazem pelo mundo todo. E hoje, então, eu vou ler aqui para vocês um pequeno trecho deste livro aqui que chama Vida, Objetivos e Deveres, escrito pelo meu mestre espiritual, Dayananda Goswami. Esse trecho aqui que eu vou ler ainda faz parte de uma palestra que ele deu aqui no Brasil em 2017, lá em Natal. Então foi feita uma pergunta para ele, e eu acho que essa pergunta tem alguma coisa que a gente pode tirar de proveito, principalmente em relação ao último vídeo que eu postei na segunda-feira, falando lá sobre a tragédia de Petrópolis, falando sobre a questão das misérias do mundo material, né, do quanto que isso afeta a nossa vida e como elas existem e estão aí, fazem parte desse mundo material que nós estamos vivendo. Então veja só a pergunta que alguém fez e a resposta que o mestre deu. Por que nós nos esquecemos de Deus? Se a meta da vida é conhecê-lo, por que é que estamos neste estado e nos esquecemos dele? Aí então vem a resposta. Temos tanta experiência de não agir da melhor forma possível. É uma experiência muito comum, que a pessoa não faz o que realmente seria o seu próprio interesse. Você concorda? Muitas vezes a gente faz coisa que a gente não queria fazer. Não era do nosso interesse, mas a gente acaba sendo levado pelas situações e acaba fazendo coisa que a gente não gostaria de fazer, né? E uma dessas é essa questão de desconhecer, de ter essa dificuldade de esquecer de Deus, não é? Chegou um certo momento em que preferimos, olha só, em que preferimos ser um peixão no pocinho e não um peixinho no poção. Uma pessoa apegada a dominar, ser o centro de tudo, não pode ficar satisfeita no mundo perfeito. No mundo perfeito, ela não pode ser a pessoa mais importante. Então, é um mundo muito, muito imperfeito para ela. Isso é natural. Então, não está satisfeita lá. Ela quer ser o centro das atenções, ela quer ser o peixão, ela não quer ver o quanto que ela pode ser feliz e o quanto que é da natureza dela ela ser um peixinho no poção. Aí, então, cá estamos nós, não é? Escolha que a gente fez um dia na nossa vida. Você pode até achar que não, mas isso aconteceu. Prabhupada contava a história referente a quando ele teve o seu primeiro filho. Veja só que metáfora interessante aqui. Na casa tinha um ventilador elétrico e o pequeno filho dele sempre queria tocar o ventilador. E, obviamente, os pais não deixavam a criancinha tocar o ventilador. Mas o filho ainda queria tocar o ventilador. Então, Prabhupada, para lhe dar uma lição, diminuiu a velocidade do ventilador para uma velocidade mínima. E disse para ele, está bem, pode tocar se quiser. Então, o filho tocou o ventilador e tomou um susto. Não se machucou, mas tomou um susto sério. E nunca mais voltou a tocar no ventilador. Então, no mundo material, apesar das misérias, o fato é que assim como bons pais nunca machucam seus filhos, Krishna coloca em cima de nós uma máquina de realidade virtual. O corpo material é uma máquina muito sofisticada,
mas uma máquina de realidade virtual. O corpo sofre, é machucado, envelhece, morre, mas a alma nunca é machucada, nunca morre. Então, quando a gente vê lá aquela situação mesmo lá de Petrópolis, né, tantas pessoas que perderam as vidas ali, foi a vida do corpo físico, mas a alma nunca morre. A existência desse ser continua, é eterna. Está passando por uma outra situação. Passou por essa situação de aflição aqui por uma razão de ser. Mas tudo está sob o controle de Deus. Assim como qualquer bom pai ou mãe nunca machuca um filho, mas dá um castigo. Lembro-me que sempre tive bons pais e que às vezes me ameaçavam fazer isso ou aquilo, mas nunca fariam nada que realmente me machucasse, que fosse ruim para mim. É muito importante, gente, a gente ter essa convicção, ter essa certeza, que aí realmente a gente encontra a paz de espírito, a gente encontra a razão para entender tanta coisa que aparentemente nos deixa perplexos, nos faz questionar tanta coisa a respeito de Deus. Mas aqui está uma excelente explicação de uma situação parecida, não é? Então, na história do universo, jamais alguma alma foi machucada. Jamais alguma alma foi morta. Agora, se nós nos identificamos com essa máquina, o nosso corpo, né? Nós somos a causa do nosso próprio sofrimento, que a gente se identifica com isso, a gente se identifica com essa máquina, a gente se identifica com esse corpo. Então, nós somos a causa do nosso sofrimento. Mas, na realidade, quando despertamos, vemos que não somos o corpo e, portanto, esse sofrimento não tem relação conosco. Assim, Krishna é um pai perfeito neste sentido. Então, volto aqui a falar, Krishna é um pai perfeito. Krishna é a suprema personalidade de Deus. Nós somos partes integrantes de Deus. Nós estamos aqui mesmo para entender o quanto é bom ser peixinho num poção. A gente viver no mundo espiritual e a gente lá aprender aqui na Terra a fazer o que todos lá estão fazendo, que é servindo a Deus, que é simplesmente servindo e não querendo ser servido. Enquanto a gente estiver nessa atitude de querer ser servido, vai ser aquela escolha de querer ser um peixão no pocinho. A gente não vai conseguir, a gente não vai encontrar a verdadeira felicidade aqui agindo dessa forma. Agora, quando a gente assume essa vontade, quando a gente começa a entender, a gente usa a nossa inteligência para entender que podemos ser muito felizes sendo peixinhos num poção, aí tudo muda. Fica aí a reflexão, fica aí um bom momento para você parar e pensar, entendeu? Em algum momento da vida da gente, não negue isso não. Em algum momento da nossa vida, a gente fez essa escolha, a gente desejou vir aqui para esse mundo material para poder controlar, ser o controlador. E agora está no momento, no seu momento, no nosso momento, de despertar para outras realidades. Com certeza, se você está aqui ouvindo, se você aqui me segue no canal, já fez a inscrição no canal? Você costuma compartilhar esse link aqui do canal e comentar. Eu preciso do seu comentário lá, você não pode imaginar o quanto isso é bom pra gente, tá bom? Agradeço muito sua atenção, para pensar. Muito obrigada
e Hare Krishna.